Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. A eritroblastose ou doença hemolítica do recém-nascido corresponde a um problema de incompatibilidade entre sangue da mãe e sangue da criança em função do sistema RH. O problema ocorre quando uma mulher de sangue RH negativo dá à luz a uma criança de sangue RH positivo. A mulher sendo RH negativo, ela apresenta genótipo homozigoto recessivo. A criança, para ter sangue RH positivo, ela precisa apresentar obrigatoriamente pelo menos um alelo dominante. Então, a gente conclui que para a criança ter sangue RH positivo, o pai da criança precisa apresentar também obrigatoriamente sangue RH positivo, pois só ele pode ter mandado o alelo dominante para a criança. Nesse caso, a criança vai ser obrigatoriamente heterozigota, porque um alelo recessivo ela vai receber da mãe, e o pai pode ter genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto. O problema começa a ocorrer quando uma mulher com sangue RH negativo engravida de uma primeira criança com sangue RH positivo. Durante a gestação, o sangue da criança não entra em contato com o sangue da mãe, mas no momento do parto, com o rompimento dos vasos sanguíneos da placenta, hemácias RH positivas da criança podem entrar em contato com o sangue da mãe. E a partir daí, o organismo materno vai sofrer o que nós chamamos de sensibilização. O organismo materno vai reconhecer essas hemácias como antígeno e vai aprender a produzir anticorpos anti-RH. Quando a mãe começa a produzir esses anticorpos anti-RH, normalmente essa primeira criança já se desligou do organismo materno. Então, para ela, normalmente não ocorre problema algum. O problema maior é se essa mulher engravidar de uma segunda criança com sangue RH positivo. Durante a gestação, a mãe transfere anticorpos para a criança através da placenta. Ela transfere todos os tipos de anticorpos que ela tem. E nesse caso, como ela já apresenta anticorpos anti-RH, ela vai transferir para esse segundo filho anticorpos anti-RH. E esses anticorpos anti-RH começam a destruir as hemácias RH positivo dessa criança, caracterizando o que nós chamamos de eritroblastose fetal. Então, a criança começa a apresentar uma hemólise intensa, ou seja, as hemácias começam a ser destruídas em função da ligação, da reação com esses anticorpos. É daí que vem o nome da doença, o outro nome da doença, doença hemolítica do recém-nascido. Se a hemólise for muito intensa, a criança pode ser abortada, pode ocorrer aborto. Caso a criança não seja abortada e a criança chegue a nascer, ela vai nascer com um quadro de anemia, porque as hemácias estão sendo destruídas. Além disso, ela pode apresentar também um quadro de icterícia, porque com a destruição das hemácias, ocorre também destruição de hemoglobina, ocorre maior produção de bilirrubina, e essa bilirrubina, que normalmente as crianças apresentam uma certa dificuldade para eliminar, essa bilirrubina vai começar a se acumular em alguns tecidos e órgãos, como, por exemplo, na pele, caracterizando o que nós chamamos de icterícia. A bilirrubina pode se acumular também no sistema nervoso central e produzir um quadro de retardo mental. E é comum também que as crianças apresentem um aumento de eritroblastos na circulação. É daí que vem o nome da doença, eritroblastose fetal. Essas células eritroblastos são hemácias mais jovens que ainda não terminaram o processo de maturação e a medula óssea, na tentativa de compensar a hemólise intensa que está ocorrendo, acelera a produção de hemácias e acaba lançando para a circulação hemácias mais jovens que são conhecidas como eritroblastos. Quando a criança nasce com a doença hemolítica, o que pode ser feito para minimizar os problemas é a fototerapia, que é o banho de luz. A fototerapia tem como objetivo facilitar a degradação e a eliminação de bilirrubina, portanto, diminuir a icterícia e as chances de um retardo mental. Além da fototerapia, existe a troca de sangue RH positivo por sangue RH negativo, que é feita até mais ou menos o 4º mês de idade da criança, que é quando ela ainda tem os anticorpos da mãe. Essa troca de sangue RH positivo por sangue RH negativo ajuda a evitar a hemólise intensa da criança, minimizar a hemólise intensa da criança e, portanto, também diminuir a produção de bilirrubina no organismo. Além de formas de tratamento, existe uma medida de prevenção contra a eritroblastose.
A prevenção, ela se baseia na administração de uma dose de soro contendo anticorpos anti-RH nas mulheres que são RH negativo e que dão à luz a crianças com sangue RH positivo. No dia do parto, no mesmo dia em que essas crianças com sangue RH positivo nascem, é administrado na mãe esse soro contendo anticorpos anti-RH, anticorpos semelhantes àqueles que o organismo dela produziria. O objetivo desses anticorpos aqui é destruir as hemácias RH positivo que tenham passado do organismo da criança para o organismo da mãe e que, portanto, serviriam para sensibilizar o organismo da mãe. Quando é feita a administração desse soro contendo anticorpos anti-RH, o organismo da mãe não é sensibilizado, portanto, ele não aprende a produzir os anticorpos anti-RH, portanto, nas próximas gestações de criança com sangue RH positivo, teoricamente não existiria problema, não haverá problema. Mas a administração desse soro deve ser feita após cada gestação de criança com sangue RH positivo. Recapitulando, revendo o que nós vimos na aula de hoje, a eritroblastose é, portanto, um problema de incompatibilidade entre sangue materno e sangue fetal. E ele só ocorre quando a mãe tem sangue RH negativo e a criança tem sangue RH positivo. O problema ocorre quando a mulher com sangue RH negativo aprende a produzir anticorpos anti-RH e esses anticorpos anti-RH são transferidos ao organismo da criança através da placenta e passam a destruir as hemácias dessa criança. A criança nasce com um quadro de anemia e icterícia, ela pode apresentar retardo mental. Quando ela nasce com um problema, o que pode ser feito é a fototerapia ou a troca de sangue RH positivo por sangue RH negativo. Para prevenir o problema, o mais indicado é que mulheres com sangue RH negativo, após darem à luz a crianças com sangue RH positivo, recebam uma dose de soro contendo anticorpos anti-RH que vão destruir as hemácias RH positivo da criança e, portanto, evitar problemas nas futuras gestações de criança RH positivo. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Continuem aprendendo com a SENEC.